Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu gostaria de, nesta noite, partilhar uma palavra ao seu coração. E o pastor Vinícius, a semana passada, trouxe-nos uma palavra muito desafiadora, impactante. Quem estava aqui pôde vivenciar aquele momento, né? E eu não gostaria de fugir desta linha de direcionamento que Deus nos tem dado a respeito da edificação da igreja do corpo. E por isso eu gostaria de trazer nesta noite um desafio para o nosso coração. Terceira carta de João. Terceira carta de João. Capítulo 1. Do verso 1 ao 4. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 1 ao 4. Vamos lá? Diz assim o texto: Presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Eu gostaria de ler novamente o verso de número 2. Coloca para mim, por favor, Larissa. Verso de número 2. Leia comigo, por favor. Vamos lá? 3, 2, 1. Amado. Amém. Por que eu fiz questão de repetir esse texto? Porque esse é o nosso texto de partida nesta noite, nosso texto base. O apóstolo Paulo, então, ou o apóstolo João, ele escreve e ele diz assim: eu peço, eu oro, eu clamo a Deus para que você esteja bem, para que a sua saúde esteja bem. Então ele está falando aqui a respeito do, diga comigo, corpo. Ele diz assim: eu espero que o seu corpo esteja bem, que a sua saúde esteja bem. Eu espero que tudo esteja bem na sua vida. E ele diz assim: assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Se eu tivesse que dar um título para esta mensagem nesta noite, o título seria: Como está a minha alma? Pergunte para o seu irmão assim: e aí, como está a sua alma? Como está a sua alma? Como está a minha alma? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos entender a nossa composição. Em primeiro lugar, você precisa entender quem é você. A Bíblia, ela nos define como espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Ou seja, nós, não é da época de vocês, mas nós somos como aquele aparelho 3 em 1 que eu tinha em casa da CCE, eu tinha um da Nacional, 3 em 1 com as caixas desse tamanho. 3 em 1, corpo, alma e espírito. Ou espírito, corpo e alma.
E nós precisamos entender bem a funcionabilidade da nossa estrutura. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Nós precisamos deixar isso bem claro. O espírito é a porção de Deus que habita em nós. Amém ou não? O espírito, ele veio do Pai. Sim ou não? O espírito veio de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Abre comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 12, o verso número 7. O que é que diz? E o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte para Deus, que o deu. Ou seja, o espírito é uma porção de Deus em nós, e um dia ele voltará para Deus. Amém, queridos? O espírito é uma porção de Deus em nós, ele veio do Pai, ele está em nós, ele nos dá a vida, e ele um dia voltará para o Pai. Segundo lugar, nós temos o que? O corpo. O corpo. O corpo, como o próprio texto que nós lemos, o corpo, ele veio da onde? Da onde? Do pó da terra. Fala para o seu irmão assim: você é um pozinho santo. Sabe? Tem gente que quer ser tanta coisa, mas não entende que é pó. Não é verdade? Nós somos pó da terra, querido. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, o verso número 19. Dá uma olhada aí. Gênesis capítulo 3, verso número 19. Vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo junto? Do suor. Meu Deus, pastor, que palavra, veio trazer medo para mim hoje. Falar de morte, não vim falar de morte, vim falar de vida, e vida em abundância, amém? Então nós precisamos entender bem, o espírito voltará a Deus, o corpo voltará ao pó que o deu, mas existe um terceiro elemento nessa história, e esse terceiro elemento se chama alma. Diga comigo, alma. E Deus os fez alma vivente. Alma. E a alma então, ela veio da onde, querido? Onde surgiu isso daí? A alma, ela é algo construído dentro de nós, desde a nossa concepção. A alma, ela vem sendo construída, trabalhada e alimentada desde a sua concepção, desde o ventre da sua mãe. A sua alma, porque a nossa alma, ela é composta, ou ela é composta. Ela contém a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Tudo isso está dentro da nossa alma. Assim como no nosso espírito nós temos a fé e a consciência. A fé e a consciência estão no nosso espírito, porque o nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Fé e a consciência estão no nosso espírito. No nosso corpo nós encontramos o quê? Os nossos sentidos: audição, visão, paladar, olfato e tato. É o nosso corpo. E na nossa alma nós encontramos mente, vontade e emoções. Na nossa mente nós temos pensamento, raciocínio e conhecimento. Vontade, livre-arbítrio.
e emoções estão os nossos sentimentos. Então a nossa alma, ela é composta disso. Não tem dias que nós acordamos e nós acordamos assim com uma tristeza, uma angústia, não é? Do nada. Já aconteceu isso com alguém aqui? Só comigo? Uma tristeza, não é? O salmista, ele explica o que é isso quando ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por muitas vezes o salmista, ele fala com a sua alma, e ele incentiva a sua alma a buscar refúgio em Deus, a buscar dependência em Deus. Ele desafia a sua alma a encontrar socorro em Deus. Por quê? Porque na nossa alma acontecem as inquietações, as manifestações emocionais, as nossas, que nos levam a tomar as nossas decisões, que nos levam a seguir um determinado caminho, que nos levam a definir o nosso padrão de conduta, a nossa alma. Por isso que o texto que nós lemos, ele diz assim: eu espero que a tua alma esteja bem. Que a sua alma esteja bem. Por quê, queridos? Porque o espírito, ele vai voltar para o corpo, ele vai para o... E a alma? Para onde vai a alma? Para onde vai a alma? Hebreus capítulo 9, verso de número 27. Hebreus capítulo 9, verso de número 27. Vamos lá? 3, 2, 1. E como aos homens... Quantas vezes nós vamos morrer? Certeza? Tá certo isso, né? Só que a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. A nossa alma, ela vai a juízo. A alma é como um depósito. A alma é como um recipiente. A alma é o alvo da salvação. A alma ela tem na sua formação tudo aquilo que nós vivenciamos desde o ventre. A alma é o termômetro do nosso corpo. A nossa alma influencia nas nossas decisões. A nossa alma vai a juízo. Por isso que a Bíblia diz assim, que ninguém vai poder se declarar o quê? Inocente. Eu tenho uma notícia para você. O DVD da sua vida vai tocar lá no céu, quando você chegar lá. Vai passar os melhores momentos da sua vida. A nossa alma vai passar por uma leitura. A nossa alma vai ser decodificada, né, o pessoal aí de TI. A nossa alma, né, é como se talvez chegássemos lá, abrisse, né, um telão, e aí Deus pegasse a nossa alma como um pendrive e colocasse ali, e ali está tudo. Queridos, eu quero dizer para você, nós nos preocupamos com o nosso corpo, preocupamos, né? Principalmente as mulheres, né? Nos preocupamos com o nosso corpo. Mas nós temos que nos preocupar muito mais com a nossa alma. Essa semana eu estava viajando, estava no carro com uma pessoa, e comecei a conversar com essa pessoa, e ela naturalmente começou a contar a história da vida dela. Estava compartilhando hoje de manhã com a minha esposa, e ela compartilhando a vida dela,
E de repente ela começou a chorar. E eu vi ali uma oportunidade de ministrar cura para aquela alma. E olhando para a pessoa, você vê uma pessoa bem estruturada financeiramente, bem estruturada profissionalmente, bem estabelecida, uma pessoa já com 48 anos de idade. E eu nunca imaginava que aquela pessoa carregava dentro de si uma alma completamente ferida, machucada, traumatizada, necessitando de cura. E uma das situações que ela compartilhou comigo, que foi a mais forte de tudo aquilo, que ela começou a contar para mim desde o seu nascimento dentro de um lar evangélico e cresceu dentro de um lar evangélico. Mas não é o fato de você nascer e crescer num lar evangélico que significa que a sua alma é uma alma curada. Pelo contrário, há um grande índice de pessoas que hoje estão fora porque a sua alma está completamente arrebentada e nasceram dentro de um lar evangélico. A única maneira de termos uma alma saudável, como diz o escritor, é através da regeneração em Cristo Jesus. Amém, queridos? E só para dar um exemplo aqui, essa moça, ela começou a compartilhar comigo, e ela falou assim, comentou sobre uma irmã dela, mais velha que ela, que até hoje não casou, não constituiu família, porque aos 19 anos, essa jovem foi visitar a irmã, que morava em um outro local, foi visitá-la, e quando estava voltando dessa visita foi violentada. Essa violência sexual causou um trauma nessa mulher, nessa jovem de 19 anos de idade, que hoje está com 55 anos e não conseguiu, e nunca mais conseguiu se relacionar com um homem. Não se casou, não teve filhos, passou a vida toda morando sozinha, solitária, e, por último, cuidando dos pais até a morte. E aí ela foi às lágrimas, por quê? Porque ela se sentia responsável. Ela está com 48 anos hoje. Ela se sentia responsável pelo que aconteceu com a irmã dela. E ela ela gritava dentro do carro para mim: Divaldo, se a minha irmã não tivesse ido me visitar, a culpa é minha. Isso não teria acontecido com ela. Isto está incrustado dentro da alma dela. E nós podemos ali ministrar uma palavra para o coração dela e dizer para ela que em Cristo Jesus há a possibilidade daquilo ser curado, que aquilo não era culpa dela e que aquele fardo precisava sair dos ombros dela. E aquela alma precisava ser o quê? Curada. Meu irmão, eu quero dizer para você, o propósito de Deus para a sua vida não é que você apenas frequente uma igreja, não é que você apenas tenha uma identidade, participe da ceia, devolva o seu dízimo e dê as suas ofertas, participe de um grupo familiar, faça curso de casais ou tantas outras coisas. O propósito de Deus é que você tenha a sua vida restabelecida, regenerada, renovada, completamente. O propósito de Deus para a sua vida é que você more com Ele na eternidade. Ele não está, querido, tão preocupado com aquilo que muitas vezes acontece conosco aqui, no sentido daquilo que nós achamos que é necessidade prioritária. A prioridade de Deus é ver-nos sarados, curados, restaurados, para morarmos com Ele na glória eternamente. O propósito de Deus para a nossa vida é sermos curados, restaurados, sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque temos a nossa alma sadia. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas, como o pastor Vinícius falou domingo passado, existe uma batalha. Gálatas capítulo 5, verso de número 16.
Acompanhe comigo, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Verso 17: porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que querer. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que existe uma batalha. Diga comigo: existe uma batalha dentro de mim. Aqui ele fala do espírito e do corpo, sim ou não? O espírito e o corpo. Aqui ele está dizendo que o espírito impulsiona a nossa alma a buscar as coisas do espírito. O espírito, ele quer nos levar a buscar as coisas de Deus. O Espírito quer influenciar a nossa alma a buscar a Deus. O Espírito quer influenciar a nossa alma a termos uma vida estabelecida de comunhão com Deus. Em contraponto tem o que? O nosso, diga comigo, corpo. Nosso corpo. Rafael, vem cá um pouquinho, por favor. Jonathan, faz favor aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o espírito e o corpo. O espírito e o corpo. Eu vou usar um exemplo bem para que vocês possam entender, tá bom? O espírito e o corpo. Eles têm um objetivo comum. O objetivo deles é me levar para aquilo que eles acreditam. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com o espírito. Torce pro São Paulo, rapaz. Você é um cara inteligente, você é um cara sábio. Você tem que ver o que é bom para sua vida. E o São Paulo é bom para sua vida. Faz isso não, cara. Torce pro Corinthians, meu. Você vai ser mais feliz torcendo pro Corinthians. Coraçãozinho vai sofrer um pouco, mas vai ser mais feliz. Corinthians, sabe disso. Corinthians, pô. Tudo menos o Palmeiras. Não vou ficar no meio. Estou brincando. Obrigado, querido. Desculpa usá-los. Queridos, é um exemplo simples, mas na nossa vida espiritual é isso que acontece. O Espírito diz para você assim, meu querido: 7h, vai para o culto. Aí o corpo fala para você assim: olha esse sofá aqui, meu irmão. Sky, tela plana. Netflix. Não, se foi domingo passado, você já estava no culto. Pô, Corinthians está jogando, irmão, fica aqui. E o Espírito fala assim: ora pela sua família, ora com os seus filhos, sente com os seus filhos e ensine a palavra. Aí o corpo fala assim: rapaz, você trabalha que nem um louco,
Chega em casa, você tem que descansar, você tem que relaxar, você tem que ter um tempo para você. Não. Seu filho pisar na bola, dá uma bronca nele e acabou. E o Espírito fala para você, olha, anda com seu filho pelo caminho, ensinando, falando da palavra. Ore com a sua esposa, busque a Deus, leia a palavra. E o corpo fala assim, não, que isso? O Espírito fala assim, se controla. O corpo fala assim, meu irmão, come esse pudim e se acaba. Existe um campo de batalha dentro de nós. Joyce Meyer, ela diz, né? Campo de batalha E esse campo de batalha, ele é travado então na nossa mente, porque a nossa mente nos leva a tomar decisão, não é? A alma influencia, a mente manda o comando biológico e você faz o que você tem que fazer, ou o que você não tem que fazer. Mas é isto que nós precisamos entender e tratar, querido. Nós precisamos entender a nossa alma, nós precisamos trabalhar a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, nós precisamos trabalhar o nosso livre-arbítrio e nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, porque são estas coisas que vão influenciar positivamente ou negativamente na nossa vida. São essas coisas que vão nos levar a tomar decisões que nos levarão para o céu ou que nos levarão para o inferno. Eu tenho uma triste notícia para você, não existe purgatório. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem para onde correr. E o propósito de Deus é que a nossa alma seja uma alma sarada, curada, restaurada. Eu estava lendo um livro esses dias atrás, e o escritor dizia sobre o problema desta geração. E ele estabelece essa geração de cristãos ou evangélicos, ou seja lá como queiram denominar, como uma geração sem vínculo e sem esforço. Uma geração sem vínculo e sem esforço. Por quê? Porque está tudo muito fácil. Tudo muito fácil. É aquela geração que ela entende que basta ela estar sentada numa cadeira de igreja, assistindo o culto, está tudo bem. Não está tudo bem, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, todos os dias, todas as manhãs, você se levanta para enfrentar uma batalha contra o seu corpo, e é necessário que o teu espírito vença esta batalha em Cristo Jesus, porque você não nasceu para servir os propósitos lascivos da carne, você nasceu para servir aos propósitos divinos do céu. Os propósitos divinos de Deus. Existe um campo de batalha na nossa mente. E esse campo de batalha está dentro da nossa alma. E a primeira pergunta que eu faço para você nesta noite: como está a sua alma? Inquieta, abatida, sobrecarregada, desesperada, angustiada, sobrecarregada de emoções que tem te levado a... Quanta gente está vivendo debaixo de remédio controlado, e o problema não é físico, o problema está na alma. O problema está na alma. O problema está na alma. Diga comigo, a minha alma. Não, diga mais forte, a minha alma precisa ser regenerada. A minha alma precisa ser curada. A minha alma precisa ser tratada. Hoje de manhã nós falávamos com os casais a respeito do grande mistério do casamento. Duas pessoas, mundos diferentes, formação diferente, culturas na maioria das vezes diferentes, hábitos diferentes, história de vida diferente, e que de repente precisam viver debaixo de um mesmo teto. E nós dávamos um exemplo hoje de manhã. Uma das maiores causas de separação hoje, de divórcio hoje, está o quê? Na vida financeira do casal. A vida financeira tem separado muitos casais, desequilíbrio financeiro. E nós falávamos, imagine uma moça que se casa com um rapaz que a mamãe dava danoninho para ele,
A mamãe cuidava dele. A mamãe fazia tudo para ele. A mamãe deixava ele fazer o que ele quisesse. E aí ele se casa com uma moça que vem de um lar onde a mãe teve que criar a filha sozinha. Onde as limitações alimentares eram gigantescas. Onde tinha que se orar no almoço, pedindo a Deus que tivesse a janta. Um lar onde aquela moça cresceu vendo as dificuldades e as frustrações, as limitações e as privações. E aí ela se casa com esse rapaz. Essa moça, ela carrega consigo uma insegurança muito grande. E na primeira situação que ele deixa de pôr, ou que ele faz uma conta, ou que há um desequilíbrio financeiro, aquilo tudo vem à tona no coração dela. Meu Deus, eu vou viver a mesma realidade da minha mãe. Vou viver a mesma realidade da minha infância. Eu não quero mais isso para a minha vida. E aí, meu irmão, me perdoem a palavra, mas aí o pau quebra. E é mais um lar desfeito. Porque não houve cura da alma. Não houve tratamento da alma. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Ele está preocupado com a sua alma. Nós olhamos uns para os outros. Eu estou vendo aqui pessoas bonitas, bem vestidas. Acredito eu que cheirosas. Mas Deus está olhando além daquilo que eu estou vendo. Vocês olham para mim, vocês veem um homem com um título de pastor, não é? Um homem bem vestido, diga amém. Obrigado. Mas vocês não sabem. Deus olha para mim e Ele diz assim: essa roupa não significa nada. Esse título não significa nada. O que você tem não significa nada. Esse conhecimento todo não significa nada. O mais importante para mim é a sua alma. Como está a sua alma? Como está a sua alma? Abra comigo, por favor. Gálatas capítulo 5, verso número 20. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, e eu quero concluir essa nossa meditação aqui nesse texto. Como nós falamos então, na nossa alma está a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções, estão na nossa alma. E como eu disse para vocês, existe um campo de batalha na nossa mente, existe uma batalha dentro de nós. E eu gostaria aqui de dissecar os locais onde essas batalhas acontecem. E o primeiro lugar, diga comigo, na minha mente. Na minha mente. Gálatas capítulo 5. Começando pelo verso, no verso número 18, para você entender. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo, ele diz aqui bem claro como se dá essa batalha. E aqui ele fala uma série de coisas assustadoras aqui para nós, pesadas para nós, mas eu gostaria de fazer com que você entenda aonde cada uma dessas coisas atua na nossa vida. Em primeiro lugar, ele define bem, querido, cada coisa aqui, ela atua em uma área específica da nossa vida. Atua na nossa mente, atua dentro das nossas vontades e atua nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Atua no nosso livre-arbítrio, atua no nosso pensamento, atua nos nossos sentimentos. O que atua na nossa mente? O que atua no nosso pensamento? Verso de número 20, diz assim, diga comigo: inimizades, porfias, ciúmes, iras. E aí ele começa dizendo aqui: discórdias, dissensões e facções. Discórdia, dissensões e facções. Esses três espíritos malignos atuam na nossa mente. Você já ouviu alguém falar assim? Eu não gosto daquela pessoa. Aí você fala assim, mas você conhece ela? Não sei, não gosto de graça, não fui com a cara dela. A pessoa racionaliza. A mente, e a Bíblia fala aqui sobre a discórdia, a dissensão e as facções. São coisas que são geradas na mente, na nossa razão, no nosso intelecto. Mas também existem coisas que são geradas no nosso corpo, nas nossas vontades. Olha o verso de número 18. E o verso de número 19. Fala: prostituição, impureza, lascívia. Verso de número 21 fala: bebedice e glutonaria. Marque aí na sua Bíblia, essas coisas, elas atuam no nosso corpo. Diga comigo, no nosso corpo. Isso é controlado pelo nosso corpo, está dentro das nossas vontades. Está dizendo aqui sobre as impurezas, a lascívia, a prostituição. Tudo isso faz parte do corpo do homem, a vontade do homem, o desejo do homem. Fala sobre a bebedice, fala sobre a glutonaria e coisas semelhantes a essa. São coisas que nos trazem o quê? Diga comigo, prazer. São coisas que nos trazem prazer físico, são coisas que nos trazem prazer para o corpo. Esse tipo de coisa, querido, nós precisamos combater dentro de nós tudo aquilo que nos traz prazer e que causa tristeza aos olhos do Senhor. Tudo isso pode alimentar a nossa alma e fazer a nossa alma uma alma doente. Uma alma doente. Lascívia, impureza. Nós colocamos os nossos olhos, queridos, e aqui entra o nosso corpo. A Bíblia deixa bem claro que Eva, ela olhou para o fruto e a Bíblia diz que ela o quê? Que ela viu que o fruto era o quê? Agradável, bom para se comer, desejável. Nós colocamos os nossos olhos em coisas que alimentam a nossa alma e nos levam a uma mente completamente corrompida. Nós colocamos os nossos olhos em coisas, nós damos ouvidos para coisas que levam a nossa mente a se corromper. Nós damos atenção, nós tocamos em coisas que levam a nossa mente a ficar completamente corrompida. E isso afeta diretamente na estrutura da nossa alma. Nós provamos coisas que nos levam à corrupção da nossa mente, querido. Você já sentiu um cheiro que te trouxe uma lembrança? Quem já? Não tem isso?
Você sente o cheiro? Um sabor, né? Você come uma coisa, te leva lá na infância. Outro dia eu estava num restaurante, comi um doce de leite com queijo de sobremesa. Irmãos, eu fechei o olho e parecia que eu estava sentado na soleira da porta da chácara onde a minha avó morava e onde eu ia passar as férias. Parecia que ela estava me servindo um prato de doce de leite com queijo, que eu comia até dar dor de barriga. Porque essas coisas ficam incrustadas na nossa alma. Isso vem à tona, querido. Então nós encontramos aqui, dentro desse campo de batalha na nossa mente, olha aqui comigo. Espíritos que agem no nosso corpo, espíritos que agem na nossa razão e espíritos que agem nas nossas emoções. Verso de número 20, olhe comigo, por favor. Fala sobre o quê? Inimizades. Diga comigo, inimizades, porfias, ciúmes e iras. Essas coisas agem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Carregamos fardos pesados e não conseguimos nos desvencilhar deles, porque eles estão incrustados dentro da nossa alma. Existem pessoas que passaram por uma decepção tão grande e hoje não conseguem confiar mais em ninguém. Existem pessoas que foram feridas de tal forma que hoje não conseguem mais perdoar ninguém. Existem pessoas que foram machucadas de tal maneira que hoje sofrem e muitas vezes aquilo vem à tona e causa até doença física, mal-estar físico. Sabe o que é isso? É uma alma que precisa ser o quê? Curada. Diga comigo, curada. Fale para o seu irmão assim: deixa Deus curar a sua alma. Deixa Deus curar a sua alma. A nossa alma precisa ser curada dos nossos traumas, não é? Cresceu com um pai severo, apanhava do pai, e hoje não consegue ser carinhoso com a esposa, é grosseiro, é rústico. Nossa alma precisa ser o quê? Curada. Espero que te vá bem, como vai bem a sua alma. Como é que nós podemos curar a nossa alma? Romanos capítulo 12, verso número 2. O que é que Deus quer? Diga comigo, o que é que Deus quer de mim? Ah, querido, Ele quer que você permita que Ele cure a sua vida, que Ele restaure a sua vida. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, diga uma coisa para mim. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Amém? Você entende que a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é o quê? Agradável, e ela é o quê? Perfeita. E aí nós fazemos escolhas erradas, não é? Mas, tudo bem, vamos virar essa página. Para que isso aconteça, a Bíblia fala que nós precisamos passar por uma mudança de
mente. Diga comigo, metanoia. Transformação da nossa mente, transformação do nosso entendimento. Sabe por quê? Porque o corpo precisa ser o quê? Sujeito. O espírito, ele é de Deus e vai voltar para Deus. O corpo vai voltar para o pó, mas enquanto ele não volta para o pó, ele precisa se submeter ao controle da nossa mente. E a nossa mente só vai controlar o nosso corpo de uma forma correta se a nossa alma estiver o quê? Curada, restaurada e preenchida com as coisas de Deus, transformadas. E um último texto para nós orarmos. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Vamos lá, todos juntos? 3, 2, 1. Vamos lá? Quanto diga aleluia. Meu irmão, você já imaginou se a gente tivesse a nossa mente completamente preenchida por tudo isso? Nossa alma completamente preenchida com tudo isso? Estas são as ferramentas que nós temos para vencer as batalhas que nós vamos travar todos os dias na nossa mente. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, respeito. É isso, querido. Eu vim aqui para falar para você que Deus enviou o seu Filho Jesus, porque Ele te amou de tal maneira, e Ele quer salvar a sua alma. Ele quer curar a sua alma. Ele quer restaurar a sua alma. Ele quer te fazer de você uma pessoa plena e completa, corpo, alma e espírito. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, eu quero orar com você. Pega assim no seu corpo e fala assim: eu mando em você. Não é você que manda em mim. Ultimamente eu tenho pegado aqui e falado assim: eu mando em você. Está difícil, mas estou tentando. Coloque-se em pé, eu quero orar com você, querido.